Obrigado, Mota. Até amanhã. Até amanhã. E tem um hotel bem do ladinho, né? Hotel bem do ladinho do bar. Gente, agora o assunto é polêmico, hein? E bota polêmico nisso, hein? O comediante gaúcho Cristiano Pereira, Cris Pereira, se pronunciou neste final de semana após ser condenado a 18 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça gaúcho por abuso sexual contra a própria filha, uma menina que hoje tem cerca de 7 anos de idade. Em abril, o Cris Pereira já havia sido absolvido do mesmo crime pela Justiça de Estância Velha, no Vale dos Sinos, onde teria ocorrido o abuso, porque a denúncia partiu da mãe da menina. A reportagem é do Elian Salazar. O crime, segundo os advogados da mãe da vítima, aconteceu quando a criança tinha 3 anos de idade. Como nessas situações acontece, a criança externa da forma que ela tem condições da sua capacidade intelectual. Ela tinha 3 anos. Mas ela já verbalizava muito bem. Então, era uma criança que já tinha uma verbalização bem acentuada, então se manifestava com reações, com desenhos, com irritabilidade e também externava em palavras. Então, foi isso que levou a mãe a ter uma necessidade de buscar um amparo para ter certeza do que tinha acontecido, né? E ainda que não se tenha certeza nessas situações, os sinais eram muito fortes. Quando existe uma acusação de crime sexual, a primeira coisa que se faz é parar qualquer tipo de convivência, né? Por isso, todas as medidas necessárias para evitar essa convivência dentro da normalidade do processo ou sendo assistido. A defesa afirma que ele foi absolvido em primeiro grau por falta de provas. Laudos periciais do Departamento Médico Legal teriam descartado o estupro de vulnerável. O delegado responsável pela investigação na época também não encontrou indícios da prática de abuso sexual e não indiciou o humorista. A principal situação, eu fui absolvido em primeira instância com méritos, né? Porque além de ser absolvido por não ter provas, eu fui absolvido por ter participado de todas as provas que eu pedi para fazer, que eu incentivei a fazer, incentivei a toda a situação para que eu fizesse. Então, já que querem saber de mim, já que estão falando alguma coisa de mim, por favor, pesquisem a minha vida, vão atrás de mim então, vão atrás de mim, busquem, me deem ferramentas, me deem situações, me deem testes, me deem provas, me deem o que for para eu participar, para eu fazer, para eu estar de peito aberto para fazer. E fiz todos, e todos foram favoráveis, né? Por isso que eu fui absolvido em primeira instância. A acusação recorreu da absolvição e apresentou laudos elaborados por um perito particular. Por unanimidade, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Gaúcho decidiu pela condenação a 18 anos de prisão de Cris Pereira, que pode recorrer em liberdade. Ainda no final de semana, uma ex-mulher do comediante, com quem ele teve as 2 filhas mais velhas, também se pronunciou nas redes sociais, assim como a atual companheira dele. Eu conheço o Cris desde os meus 14 anos de idade. Nós somos pais adolescentes. Falando do que está acontecendo no momento, tá? Eu quero expor que em uma audiência, há um tempo atrás, eu falei que eu entregaria minha filha Maia. Na época ela tinha 3 anos. Eu entregaria minha filha de olhos fechados aos cuidados dele. Assim como sempre ele esteve com nossas 2 filhas. Gente, o melhor pai do mundo não tem. Se passaram mais de 4 anos já. E inúmeros foram os dias em que eu tinha vontade de gritar pro mundo tamanha injustiça sendo feita com a gente, com nossa família, mas justamente pela preservação da nossa família, nada nunca foi dito. E quando eu falo família, eu me refiro a todos os nossos filhos, todos os 5 filhos. E a ideia sempre foi preservá-los. A condenação é de quinta-feira passada, na sexta-feira houve o vazamento. O caso estava, nesses últimos 4 anos, totalmente sob sigilo. Se bem que o Cris chegou a falar sobre o caso numa participação no podcast Ranguafu, do grande Alexandre Fetter, meu amigo Alexandre Fetter. Ele chegou a falar sobre isso. Comentou sobre a questão do processo que ele também moveu de alienação parental
Eu conversei com um monte de gente esse final de semana, um monte de gente, um monte. E aí há uma divisão, logicamente, de opiniões, né? Tem muita gente, das pessoas que eu conheço, uma parte, e eu vou ser muito franco, tá, gente? Muito franco, porque todo mundo sabe como é que eu sou, né? Pau que dá na cabeça do Chico é o mesmo que tem que dar na cabeça do Dr. Francisco, mas eu conversei com muita gente no final de semana, e digamos, metade acha que aconteceu. A outra metade chega até a botar a mão no fogo. O que você acha? Você que está do outro lado da tela. Pode colocar, Sumi, isso que o QR Code aí na tela. O que você acha que aconteceu? Sabe por que eu digo isso? Bom, como é que começa uma situação com, né? Uma denúncia encaminhada à Polícia Civil de Estância Velha, onde o Cris Pereira morava na época. Teria ocorrido no ano de 2021, né? É isso? Se eu não me engano, 2021. Onde ele morava lá em Estância Velha, a ex-mulher, né? Ele teria namorado e nesse namoro teria originado essa criança, essa menina. E aí a Polícia Civil começou a investigar, começou a pedir laudos. E tem que ter laudo. A prova técnica é cabal, né, gente? A prova técnica é a mais importante de todas. No direito, existe um ditado que diz que a prova testemunhal é a meretriz do direito. A prova testemunhal ela não tem o mesmo peso que a prova técnica. E na época, quem foi responsável por elaborar os laudos, né, investigar na questão técnica científica? Departamento Médico Legal, o IGP. E não houve, na época da investigação da Polícia Civil, nenhuma prova encontrada. Tanto é, você viu aí o Elian Salazar, né, falando que o delegado nem indiciou o Cris Pereira na época. Mas aí tocou a denúncia e aí ele foi julgado em primeira instância, também não foi condenado. Muito pelo contrário, absolvido por inexistência de provas, falta de provas, principalmente provas técnicas, provas científicas, laudo de conjunção carnal, laudo de corpo de delito e tudo mais. Mas a mãe da menina, ex-namorada do Cris Pereira, decidiu insistir, direito dela como mãe. Qual mãe não faria isso? E até mesmo se fosse um pai, né, sabendo que a filha teria sido abusada e que acredita, né, na questão do abuso, iria até o final dessa história. E aí foi assistida por advogados e ela, a ex-namorada do Cris Pereira, mãe da menina, contratou um perito particular. E esse perito contratado por ela conseguiu provas técnicas de que ele teria culpa, ou seja, de que ele teria cometido esse abuso sexual. Eu quero saber, é um caso muito difícil de analisar, gente. Muito difícil. A decisão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça foi unânime. Os 3 desembargadores votaram a favor da condenação. Ele pode e vai recorrer em liberdade, né? Os advogados do Cris Pereira vão recorrer em liberdade, né? A lei prevê isto. A lei prevê isto. Mas e aí? Me diga, a mãe das 2 filhas mais velhas do Cris Pereira, se eu não me engano é Dé, né? Tem aí o vídeo dela, o meu querido Suminski? Coloca no ponto aí pra gente mostrar. Ela se propôs e foi na frente de uma câmera e postou nas redes sociais uma defesa enfática do ex-companheiro, do ex-marido, pai das 2 filhas mais velhas do Cris Pereira, né? Bota um trecho aí, por favor, tá no ponto? Isso, coloca aí direitinho aí o trecho da entrevista dela. E a atual esposa do Cris Pereira também gravou, fez questão de gravar e expor isso daí. Tá no ponto? Roda aí.
Eu conheço o Cris desde os meus 14 anos de idade. Nós somos pais adolescentes. Falando do que está acontecendo no momento, tá? Eu quero expor que em uma audiência, há um tempo atrás, eu falei que eu entregaria minha filha Maia. Na época ela tinha 3 anos. Eu entregaria minha filha de olhos fechados aos cuidados dele. Assim como sempre ele esteve com nossas 2 filhas. Gente, o melhor pai do mundo não tem. Se passaram mais de 4 anos já. E inúmeros foram os dias em que eu tinha vontade de gritar pro mundo. Tamanha injustiça sendo feita com a gente, com nossa família. Mas justamente pela preservação da nossa família, nada nunca foi dito. E quando eu falo família, eu me refiro a todos os nossos filhos, todos os 5 filhos. E a ideia sempre foi preservá-los. A sua opinião é muito mais importante que a minha. Eu sempre falo isso, né? Tá aqui o QR Code, ó, no canto direito inferior da tela. O que você acha a respeito desse caso? Absolvição dele em primeira instância ou condenação em segunda instância? O caso vai seguir. Recurso, né? Acredito que no Superior Tribunal de Justiça. Acredito, né? No STJ aí em Brasília. O advogado do Cris Pereira vai recorrer e ele, enquanto não julgar, né, não tramitar, julgar aquela questão toda, permanecerá em liberdade. Mas a condenação, 18 anos de prisão em regime fechado. O que você acha a respeito? É difícil, né? É difícil. Porque são pessoas, muitas pessoas, dizendo que ele é inocente, assim como muitas outras pessoas, né, também dizendo que ele é culpado. Existe uma criança, e um detalhe, só para explicar por que esse caso estava sob sigilo. Não é para preservar o comediante Cristiano Pereira, o Cris Pereira. O caso estava sendo todo ele em sigilo por causa da menina. Até porque identificando ele, acaba, de certa forma, identificando a vítima. E isso é um outro crime, né? Um outro crime. Então, houve o vazamento na sexta-feira sobre a condenação em segunda instância do comediante Cris Pereira. E a gente vai continuar acompanhando. Mas no final do programa eu vou ler os comentários, hein? Vou ler os comentários. Ah, Mota, tá em cima do muro? Não é em cima do muro, não. Tá complicado. É muito complicado. Porque existe uma decisão em primeira instância, outra decisão contrária em segunda instância, e aí? Me diga. Eu só espero que essa menina de 7 anos, prestes a completar 8 anos, tenha todo o amor do mundo. Tendo ou não acontecido o abuso, que ela tenha todo o amparo, todo o amor do mundo. Mas eu quero saber a opinião do telespectador, a opinião da telespectadora, a opinião da nossa audiência, tá bom? Pessoal, chegou a hora de falar da Bandbet. Agora